Retomando o nosso exercício, então vamos ver se vocês formalizaram o argumento da maneira correta, não é? A primeira premissa eu já tinha feito com vocês, então nós já vimos que era P implica em Q. Na segunda premissa, veja, o dia está nublado, já estava na primeira, né? Então isso aqui continua sendo o nosso P. A única diferença é que agora tem um não. Então o antecedente aqui deste condicional será não P. E aí eu tem um outro trecho novo aqui, né? Precisa levar o guarda-chuva. Esse virou meu R. Mas veja que ele vem antecedido de um não. Então fica não R. A terceira premissa, eu tenho aqui um novo trecho. Não, na verdade eu tenho um trecho que eu já tinha visto, que é o vai chover, que é o que. E eu tenho um novo trecho de eu fico em casa. Então isso daqui é que implica em S. Olha lá, tá vendo? Que eu chamei de S esse novo trecho de ficar em casa. Minha última premissa é o não S, que é o não fico em casa, e a conclusão é o não R, tá certo? Então aqui eu consegui mapear esse conhecimento aqui em linguagem natural em um argumento, certo? Primeiro passo para a gente verificar então a validade dos argumentos é conseguir fazer esse mapeamento de uma informação que está em língua natural para a lógica proposicional, tá? Quando é que eu sei que um argumento é válido? Né? Porque nem todo argumento é válido, tá? Então, uma coisa é mapear, formalizar o conhecimento num argumento e aí precisamos verificar se ele é válido. Ou seja, se a conclusão é uma consequência lógica das suas premissas, tá? Isso acontece e tem um peso muito forte no raciocínio lógico, porque quer dizer, então, que a veracidade da conclusão, ela está implícita na veracidade das premissas. Os fatos que as premissas apresentam fazem com que os fatos da conclusão também sejam verdadeiros, tá? Então, formalmente, a gente vai dizer que esse nosso argumento aqui, ó, genérico, né, apresentado aqui em termos de fórmulas alfa, ele é um argumento válido se e somente se a conclusão for uma consequência lógica de todas as premissas. Lembra? Consequência lógica deste conjunto de fórmulas significa que todas essas fórmulas devem ser verdadeiras ao mesmo tempo, e quando isso acontecer, a conclusão também é verdade, tá? Então, sempre que todas essas premissas forem verdadeiras ao mesmo tempo, quer dizer, na mesma interpretação, ou em todas as interpretações nas quais todas forem verdadeiras, então a conclusão também vai ser, tá? A gente também pode reescrever esse fato, como verificando se essa fórmula, que é a conclusão, que é a conjunção de todas as premissas, ela é implicando na conclusão, se esta fórmula é uma tautologia, tá? Então, a primeira maneira da gente verificar se um argumento é válido, ou a maneira mais simples, é usando uma tabela verdade. E será que todo argumento é válido? Não, nem todo argumento é válido. Uma coisa é mapear a informação de língua natural para a lógica proposicional e num argumento, mas não necessariamente este argumento que você montou é um argumento válido. Aqui eu trago exemplos, né, que poderiam até confundir a gente. Então, por exemplo, o primeiro argumento diz o seguinte: se eu fosse artista, então eu seria famoso, né? Fazendo o nosso processo lá de transformar esse conhecimento para a lógica proposicional, eu tenho aqui, eu fosse artista como P, eu seria famoso como Q. Então, aqui eu tenho P implica em Q, tá? Ó, P implica em Q é a minha premissa. A minha segunda premissa é não Q, porque o Q é ser famoso, e aqui eu tô dizendo que não sou famoso. E a conclusão é não P, porque o P é ser artista. Então, eu estou concluindo não P. Olhando para este argumento, que nós formalizamos aqui na lógica proposicional, então eu tenho que este argumento será válido se esta fórmula aqui, à direita do símbolo de argumento, for uma consequência lógica de todas as fórmulas que estão à esquerda do símbolo de argumento. Ou, refraseando, se ao fazer a conjunção destas duas fórmulas aqui, eu tenho essa conjunção implicando nesta conclusão, eu tenho uma tautologia, tá? Olhando para este argumento aqui, especificamente, nós já sabemos que ele é verdadeiro. Por quê? Já deduziram também? Dá uma olhadinha ali, né?
Este argumento aqui é uma regra de inferência que nós conhecemos. Eu tenho o P implica em Q, eu tenho não Q, a não ocorrência do consequente, logo eu tenho a não ocorrência do antecedente como consequência disso. Esse daqui é modus tollens. Então eu já sei que esse argumento é válido, tá? E o de baixo? O de baixo eu sei o seguinte, se eu fosse artista, então eu seria famoso. Veja, a primeira premissa é igualzinha do anterior. A segunda é sou famoso. Ah, essa premissa então ficou diferente. Antes era não que lá e agora é que. E logo, sou artista. Ah, a conclusão também está diferente. Agora, olhem para este argumento. Veja, eu formalizei na lógica proposicional e será que ele é um argumento válido? Eu estou dizendo, olha, se eu fosse artista, então eu seria famoso. Eu sou famoso, logo sou artista. Vejam que este argumento aqui soa verdadeiro como este aqui de cima. Só que ele não é verdade. Ele não é um argumento válido. Por quê? Vou mostrar para vocês. Porque tem um caso em que, por exemplo, o P é falso e o Q é verdadeiro, tá certo? Então aqui eu tenho este antecedente sendo verdadeiro, porque, essa implicação sendo verdadeira, porque se o antecedente é falso, toda a implicação já é verdadeira. E eu tenho, então, esta parte é verdadeira, e eu estou dizendo que a interpretação do que ele é verdade. Então, esta parte também é verdadeira. Então, eu tenho as minhas premissas sendo verdadeiras. Para que o argumento seja válido, quando isto ocorre, quando todas as premissas são verdadeiras, o consequente aqui, né, do argumento, a conclusão do argumento, também tem que ser verdade. Só que nesse caso ele não é. Veja, eu encontrei uma interpretação em que o P é falso, o Q é verdadeiro, e dá então que eu tenho toda essa parte as minhas premissas do argumento são verdadeiras, só que a conclusão não é. Então isso é um argumento inválido, tá? Então tomem muito cuidado, nem tudo que parece ser argumento válido é. É preciso sempre o quê? Raciocinar desta maneira, por meio das interpretações, procurando um caso em que fale, né, que falha aqui a ideia do argumento ser válido, tá? Se encontrar um caso que falha, então você já tem um contra-exemplo e já pode dizer que o argumento é inválido, certo? Como é que eu mostro, então, a validade de um argumento, né? Porque mostrar que ele é inválido é muito mais fácil, é só achar um contra-exemplo. E para mostrar que ele é válido, né? Porque é isso que nos interessa. Quando é que eu tenho uma conclusão que deriva das minhas premissas? Eu tenho duas maneiras. Eu posso usar o método semântico ou o método sintático, tá? O método semântico é um que eu faço via construção da tabela verdade. E aí, com base nas interpretações, eu concluo que aquele argumento é válido. O método sintático é um que eu produzo uma prova, também chamada de derivação ou também chamada de dedução, tá? E isso eu faço usando regras de inferência e as regras ou leis de equivalência, tá? Para formar aí uma sequência de passos. Ou então usando inferência por resolução, que é outra maneira também da gente mostrar que um argumento é válido. Vocês já viram as regras, as leis de equivalência, as regras de inferência. Na próxima aula nós vamos ver como usar isso usando o método sintático, né, para chegar a uma derivação ou uma conclusão ali, né, uma demonstração daquele argumento válido. E também vamos ver nas outras aulas como é que a gente faz isso usando resolução. Mas hoje, o foco da aula de hoje é o método semântico, tá? Então, nós vamos verificar como validar os argumentos usando a tabela verdade. Então, esse argumento aqui, em que eu tenho um conjunto de premissas, né, e a conclusão, ele vai ser um argumento válido se esta fórmula aqui, ó, que é a conjunção de todas as premissas implicando na conclusão, for uma tautologia. Nós já sabemos o que é tautologia, nós já sabemos que é uma fórmula que vai ser verdadeira para todas as interpretações possíveis, e nós já sabemos que uma maneira de mostrar isso é via tabela verdade. Então é isso que nós vamos fazer, tá? Então vamos ao passo a passo. Partindo do nosso argumento, nos nossos dois argumentos, na verdade, nós vamos verificar, que nós vimos anteriormente. Então, o primeiro passo, lá na minha luzinha, né, é construir uma tabela verdade com uma coluna para cada uma das premissas, né? Olha lá.
Então, eu fiz a tabela verdade aqui, nós só temos 2 átomos, então nossa tabela verdade vai ter 4 interpretações possíveis, né? Então, 4 linhas. E eu fiz aqui, então, uma coluna para essa premissa, que é a implicação de P em Q, e uma coluna para essa outra premissa aqui, ó, que é o não Q. Ah, professor, e essas outras colunas? Eu sempre faço as colunas dos átomos e suas versões negadas quando ocorrem aqui no argumento ou nas fórmulas, tá? Então, nesse caso, foi isso que eu fiz. Eu fiz uma coluna para o átomo P, uma coluna para o átomo Q e colunas para suas versões negadas, porque ambas ocorrem aqui no nosso argumento. Então, lembrando, quando a gente monta a tabela verdade, eu vou aqui no primeiro átomo, eu repito de 2 em 2 e no segundo de 1 em 1. Se eu tivesse mais um átomo, então eu começaria repetindo de 4 em 4 e assim por diante, tá? Então, eu gerei aqui a minha tabela verdade com uma coluna para cada uma das minhas premissas. Aqui está a coluna da minha primeira premissa, aqui está a coluna da minha segunda premissa. Como eu sempre falo para vocês, muita atenção na hora de preencher a tabela verdade. Certifiquem-se de que cada célula está correta aqui, porque é muito fácil da gente se distrair e olhar a coluna errada quando vai combinar 2 átomos aqui para poder achar o valor verdade de uma fórmula composta, tá? Então prestem atenção. Segundo passo, a gente vai fazer uma coluna para aquela fórmula que é a conjunção das premissas implicando na conclusão. Eu chamei ela aqui de alfa só para facilitar a minha vida, mas eu fiz ela aqui por extenso, tá? Então, o que eu quero? Eu quero gerar uma coluna para esta fórmula aqui, ó, que é a conjunção das premissas, olha aqui, conjunção das minhas 2 premissas. Para facilitar, eu fiz uma coluna para essa parte aqui também, para o antecedente dessa implicação, para eu não me confundir. Eu prefiro fazer assim, passo a passo, para não incorrer em erro, tá? Então, eu tenho aqui a minha premissa implicando na conclusão. Então, esta fórmula aqui, o que acontece? Para que este argumento seja válido, esta fórmula, que é a conjunção das premissas implicando na conclusão, o que ela precisa ser? Ela precisa ser uma tautologia. E neste caso ela é, vejam, ela é uma tautologia porque todas as interpretações possíveis para ela são verdade, tá? E no nosso próximo exemplo, mesma coisa, primeiro passo, vamos construir a tabela verdade, com uma coluna para cada premissa, não é? Então, agora nossas premissas são P implica em Q e Q. Aqui estão as colunas para as nossas 2 premissas. Depois, eu faço uma coluna para a fórmula, que é a conjunção dessas 2 premissas, implicando na minha conclusão. E aí, eu verifico se esta fórmula, né, que é a conjunção das premissas implicando na conclusão, verifico se ela é uma tautologia. Lembrando, para ser uma tautologia, todas as interpretações possíveis para ela tem que ser verdade. E neste caso, não é, tá? Então, aqui eu estou demonstrando que este argumento é um argumento inválido, certo? Esse é o processo que a gente utiliza via tabela verdade. Um ponto positivo dele, simples, né? É tudo que vocês já sabem construir tabela verdade, vocês já sabem o que é uma tautologia, ele é mecânico, ele é metódico, só que exige um pouco de atenção, né? Tomem cuidado para não, por distração, preencher de maneira errada alguma dessas células da tabela verdade. Ponto negativo. Nem sempre é viável, né? Porque o número de linhas da tabela verdade, ele cresce exponencialmente em função da quantidade das proposições que nós temos na fórmula. Então, quanto mais átomos eu tiver, maior vai ser essa minha tabela verdade. Então, às vezes fica inviável fazer essa construção se eu tenho muitos átomos, tá? Então, o número de colunas também vai crescer em função da quantidade de premissas e suas combinações. Então, além de se eu tiver muitos átomos, eu terei muitas linhas nessa minha coluna. Se eu tiver também fórmulas muito complexas, eu terei muitas colunas também nessa tabela. Então, a alternativa que nós temos é utilizar o raciocínio automatizado, que é a construção de uma prova, uma dedução, uma derivação, que é o que veremos na próxima aula. Aí, para vocês agora, fico como exercício que vocês provem aquele argumento que nós já vemos trabalhando desde a aula anterior. Quero que vocês provem, então, verifiquem, na verdade, usando a tabela verdade, se esse argumento ele é válido, tá? Então, o esquema é, cria a tabela verdade para cada um dos átomos, com colunas para suas premissas, e depois cria uma coluna para a conjunção das premissas, implicando na conclusão,
certo? E verifique então se isso é uma tautologia, tá? Até a próxima aula.